Tá, e documentação, né? Tá. Tu falou uma coisa muito interessante, que é a parte de composição de renda, né? Ou seja, por exemplo, eu preciso eu vou pagar uma parcela X que precisa de uma renda X, certo? Isso a gente também vai falar para entender como é que funciona essa continha. Então, eu posso compor com outra pessoa, como é que funciona? Falando primeiro dessa parte de composição, depois de documentação, como é que funcionaria? Bom, acho que eu vou voltar mais no beabá ainda. Parte de renda, o entendimento das pessoas é o seguinte, primeiro que renda é o que você consegue comprovar. Isso já é um ponto interessante, que às vezes a pessoa diz, eu ganho 10 mil, mas eu não comprovo 10 mil. Então, infelizmente, você não vai conseguir tomar um empréstimo ou fazer um financiamento contando com algo que você não comprova. Então, partindo de princípio que renda é o que eu consigo comprovar. Como geralmente você vai comprovar isso? Imposto de renda, porém também no Brasil a gente sabe que não é todo mundo que declara 100%, e também a movimentação bancária ou o vínculo empregatício que você tenha. Então quando a gente fala de renda, eu sou um empresário, a documentação da sua empresa está em ordem, você movimentar isso na sua conta. Se você é um CLT, né, os seus contra-cheques, o seu lerites, né, também movimentar isso na sua conta e etc. Então a gente fala o pressuposto de renda é o que você comprova. Depois a parte de composição de renda vai depender, a gente vai falar depois provavelmente de bancos, etc. Você pode sim hoje compor renda com familiar para poder comprar um imóvel, até porque geralmente a realidade de todos os brasileiros, você divide o custo, né, na tua casa. Dificilmente vai ter uma pessoa só pagando. Então justamente você também consegue, pensando na aquisição de um imóvel, também dividir esse compromisso financeiro somando essas rendas, porque 2 pessoas vão pagar, por exemplo. Então, a parte de composição, você pode sim somar renda, juntar em X pessoas para poder fazer um financiamento e comprar o seu imóvel. E é tranquilo isso? Tu falou claro, a gente vai entrar em instituições. Mas precisa de alguma coisa? Ou ele manda a documentação das 2 pessoas? É isso? O financiamento vai ficar no nome dos 2? Como é que funciona essa parte? Então, na verdade, assim, cada instituição vai ter uma política, né? Elas são semelhantes, mas cada um tem particularidades. Vou dar exemplos práticos. Um Itaú da Vida vai permitir que você tenha lá apenas 2 proponentes. Então, assim, ou vai ser 2 solteiros ou é um casal. Não tem como ser um casal e um solteiro, que já seriam 3 proponentes. Então, limita. Então, você não tem uma grande composição. Mais 2 pessoas que um casal, por exemplo, vai poder formar essa renda e compor essa renda. Agora, você vai ter bancos que aceitam, sim. Você ter até 4 proponentes. Então, ou 2 casais, ou um casal, 2 solteiros, não importa. Você vai poder compor. E em relação a se isso é difícil ou não, não é difícil. Simplesmente você vai mandar a documentação, que serve para um, vai servir para todos, e na composição o banco vai entender essas rendas, vai somar tudo e vai chegar numa renda final que a turminha reunida aí vai poder assumir de parcela. Vai poder assumir de parcela, tá? Exatamente. E saindo dessa parte de renda, tu falou uma coisa também sobre entrada, né? Claro. Aí a gente tem, e aí muita gente, obviamente, acreditou nesse mito que se pode financiar 100%. Isso é um mito, a gente já sabe que não pode financiar 100%. Nenhuma instituição, salvo algumas promoções que a Caixa faz para algumas pessoas específicas, né? Que conseguem. Na maioria das vezes, não consegue financiar 100%. Então, sobre esse tom da entrada, né? Quanto que eu preciso dar de entrada, né? Aí falando de valores. E falando de entrada também, eu consigo dar entrada com o FGTS? Como é que funciona? Quem que pode dar entrada com o FGTS? Perfeito. Então, a entrada, eu diria que lá nesse planejamento, então voltando lá atrás, a partir do momento que você tem a decisão da necessidade, você entende que você pode assumir um compromisso, você precisa juntar uma entrada. Então, isso é muito legal. Então, ou você vai juntar um recurso próprio, vou poupando durante um tempo e vou juntar, ou o FGTS, que eu já vou falar dele, também é uma alternativa. Você está um tempão lá trabalhando na sua empresa, você está acumulando aquele FGTS, e o FGTS, né, para quem não sabe, você vai ter 2 momentos da tua vida que você pode usar ele, né? Um momento pode ser feliz, que é quando você vai comprar um imóvel, então o governo tem um dispositivo para que você utilize, porque você não pode pegar o teu FGTS e sacar. Tem regras para isso. Então, uma das regras é que você pode sacar ele para comprar um imóvel. Depois que você compra o imóvel através de financiamento, amortizar o seu financiamento. Então, daqui 2, 3 anos acumulei mais um X. Você abate o seu financiamento. Então, é um momento feliz da sua vida. E o outro momento seria mais triste, a partir do momento que você perde o seu emprego, né? O fundo de garantia é para isso. Para que você tenha uma renda até que você se recoloque no mercado de trabalho. Então, o FGTS é mais ou menos nessa pegada. E aí, a média de que você vai ter que juntar, quanto mais, melhor. Por quê? Quanto mais você conseguir juntar de entrada, menos você precisa financiar, menos juros você vai pagar, menor a sua parcela. Mas, na média, hoje, a gente sempre pede para as pessoas planejar com pelo menos 20% do valor de entrada para o imóvel. Por quê? Os bancos, em média, financiam 80%, em alguns casos chegando a 90%. Mas o ideal é a pessoa juntar 20%. Se ela conseguir um financiamento que aprove 90% da sua D10, ótimo, ela fica lá com 10% do imóvel no bolso. Mas numa média, a maior parte dos bancos, aí o requisito vai ser em torno de 20%. Então, eu vou comprar um imóvel de 300 mil reais, você já sabe que em média você vai ter que juntar ali uns 60 mil reais. Mas eu vou compor, então se eu tiver 30 de FGTS, eu preciso com outros 30, dá para somar os 2 entradas? Dá também, não importa. Então, não é um ou outro, você pode compor os 2. Então, hoje a maior parte das pessoas faz isso. Ou a construtora você vai negociar, vai dar um carro, né, e tal, um ativo, um bem, ou vai dar outro imóvel na troca.
tudo isso é possível. Mas pensando aqui que seria do zero, a pessoa assim, ó, não tenho nada para dar, é meu primeiro imóvel que eu vou comprar. Junta uma entradinha de pelo menos uns 20%. E o FGTS, tu falou ali uma coisa, eu não sei se é isso mesmo ou não. Ele cai na tua conta, tu tira ele pra tua conta ou ele vai banco a banco? Como é que funciona? Não, na verdade, você não vê a cor do dinheiro. ele vai direto para outra ponta. Na verdade, no financiamento imobiliário, como que funciona? Então, vamos lá, eu tenho um valor lá de, como eu falei, de 30 mil reais de FGTS eu quero usar como parte de entrada. Depois que o meu financiamento estiver aprovado e com base na minha renda, do valor que eu vou de fato financiar, já descontando esse meu FGTS, obviamente você vai pegar lá um extrato, né, atualizado do seu FGTS, você vai preencher uns formulários. Então, um exemplo, eu tenho, meu FGTS fica com a Caixa, né, que a Caixa é o banco que gerencia tudo isso. Eu estou fazendo um financiamento, por exemplo, com o Banco Itaú. Então, eu vou autorizar o Itaú, caso efetivando esse meu financiamento, a deter esse dinheiro, né? Então, ele faz esse repasse. Mas, na verdade, o Itaú vai estar pagando esse dinheiro para mim, lá para o vendedor, e depois ele vai receber esse dinheiro da Caixa. Então, na verdade, o banco vê que eu estou autorizando ele tem uma segurança que ele vai receber esse dinheiro de volta da Caixa. Então, ele faz esse repasse. Então, você não pega dinheiro, esse dinheiro vai destinado direto para o vendedor. Ah, show de bola, show de bola. E falando de score, né? Porque além da renda, né, que tu tem que comprovar, tem que ter documentação, tem que ter a renda certa, além da entrada, que, como tu falou, pode usar o FGTS, o banco também analisa essa parte do score, ainda ou não analisa mais? Como é que funciona? Só um pouquinho, tipo assim, tudo depende disso. Tudo depende disso, né? Porque hoje a base, quando a gente fala de score, é a pontuação, para quem não entende também, a pontuação em relação ao seu crédito. Qual o risco que você tem de dar uma inadimplência, por exemplo, e quão bom é a tua pontuação. Quanto maior, mais diz que você é um bom pagador e menor o risco de inadimplência. Então hoje, praticamente todas as instituições vão levar em consideração isso. O que é o mínimo de score que a pessoa precisa para dizer assim, cara, o meu score tá bom assim para começar a financiar? Quanto que é o mínimo que ela precisa em termos de pontuação? É assim, ó, vamos pensar, a pontuação ela vai na verdade de 0 a 1000, né? Tá. Mas pensando que 100 para frente, porque daí 0 você não vai conseguir um crédito, provavelmente você esteja negativado com alguma dívida, etc. 500 você tá apto a entrar na brincadeira. Então, você vai conseguir, né, rodar uma análise e tal, de um financiamento, etc. 700 pontos, você já está apto a ser aprovado. Isso ajuda muito na hora da aprovação, porque entende que você é um bom pagador. 900, até 1000 é difícil, né, Gabi? Acho que é raríssimo achar alguém com 1000, né? Mas assim, perto de 1000. Eu nem lembro se eu vi alguma vez, mas tudo bem. Mas 900 tem aí. Tem a galera que cuida muito do seu crédito, tem um score de 900. Mas pensando aí, numa média de 900, aí o mundo já se abre, você vai ter taxa boa e tal. Então assim, de 0 a 300, farol vermelho. De 300 a 600, farol amarelo. De 600 até 1000, você já tá no farol verde. Isso é a melhor definição para as pessoas entenderem em relação a isso. Fica mais tranquilo para ela financiar, então. Exatamente. E se, por exemplo, a gente vai fazer essa composição de renda que a gente falou no começo, né? Beleza, eu vou compor renda com a minha esposa, certo? O meu score é maravilhoso, lindo. Pô, 900, etc. Mas o da minha esposa é, sei lá, 300. O score dela é ruim, a pontuação dela de mercado é ruim ou ela tá endividada. Isso influencia? Vai, Gabi, vai que eu vou tomar uma. Influencia um pouco. Aí o bacana, na verdade, o banco ele vai analisar e vai centralizar a pessoa com maior renda como o principal titular da operação. Então, essa mesma recíproca pro score. A gente pode centralizar a pessoa que tem a melhor classificação como proponente principal e aí deixar essa pessoa em segundo plano, né? Vai influenciar um pouco, mas não vai ser o primórdio ali de não, vou negar um crédito pela questão de score do segundo proponente, até porque nem sempre a pessoa tá na composição de renda, né? Se a renda não for necessária, inclusive dá para tirar, a pessoa vai entrar junto na operação, né? Se for casada no papel, entra junto ali como titular, mas dá para deixá-la de fora dessa parte de renda, e aí fica mais tranquila ainda a operação. Mas se ela entrar na operação, pode dar problema, se a pessoa tiver ou endividada ou com score ruim, assim, que o mercado olhar. Ou seja, se ela entrar na composição de renda, isso pode dar um problema. Pode afetar a condição do financiamento, né? Se ela, dependendo do quanto for o score, seguindo essa regrinha do semáforo ali, ele pode influenciar na taxa, talvez não vá gerar recusa, mas ele vai tá pegando dentro da operação, sim. Ah, show de bola. Tem um lance aí que é interessante, né? Entende o seguinte, se cada um é uma renda de 10 mil familiar, eu e minha esposa. Então eu tenho 5 mil, minha esposa tem 5 mil. Então eu sou o Alan que tem esse score bom, tô top, não tô comprometido. E aí minha esposa tá devendo um monte, tá restritivo. Qual que é o entendimento do banco? Eu não posso contar com essa renda.
Então eu posso negar por quê? Porque eu precisava das rendas de vocês dois para aprovar esse financiamento. Então realmente pode negar por isso. Agora, se o Alan tem a capacidade de contratar isso sozinho, ou até mesmo rebalancear essa operação para que o crédito fique menor, um exemplo. Alan, vocês queriam financiar um imóvel e pegar 500 mil. Só que a tua esposa aqui não tá colaborando, mas com a tua renda eu consigo 350. Aí uma decisão do casal, vamos procurar um imóvelzinho, de repente, numa outra categoria aqui, menor, pra gente poder comprar, porque não adianta, aquela coisa, tem que se apaixonar pelo que é possível, né? Então até, inclusive, uma dica pras pessoas, e aí, o mercado é muito igual, tá? Então essa é uma dica muito boa já pra quem tá vendo a gente. Não adianta tu achar que, porque a Caixa não deu, o Itaú vai fazer milagre, o outro vai fazer. A dinâmica do mercado, ela é muito igual, tá? Então assim, o critério de análise, o score é pra um, é para outro, a capacidade de pagamento, o tanto que o Bacen coloca como limite de comprometimento de renda, que hoje é de 30% a 35% da sua renda, você pode comprometer para operações financeiras, a regra é para todos os bancos também, ou seja, tem muito disso. Então, um pouco dessa leitura só para acrescentar aí sobre essa questão do score do casal e tal, tem isso. Então, o banco entende as duas rendas. Opa, então você não posso contar com esse, você pode, se você não pode, eu posso negar porque eu não vou conseguir te dar o crédito que está comprometendo. Entendi. E voltando ali, um pouquinho numa coisa interessante que a gente acabou esquecendo de falar. Voltando na parte de renda. Como é que funciona aquela continha da renda? Por exemplo, assim, a minha parcela é X. Como é que eu faço para saber o quanto eu preciso ter de renda mensal comprovada, como tu falou, para conseguir ser aprovado dentro daquela... Vai, Gabi. Regrinha de 3. É uma regrinha de 3. O cliente tem que comprovar uma renda que feche 3 vezes o valor da prestação que ele quer contratar. E aí existe aquele fator dos 30% da renda, né? Então, não é se eu tenho uma renda de 10, eu posso comprometer 3 mil. Mas se eu já tenho um compromisso financeiro hoje, seja de um financiamento de um veículo, um empréstimo pessoal, onde eu tenho R$1.000 de comprometimento. Então, eu já não posso assumir uma prestação de 3, eu posso assumir uma prestação de 2. Sempre balanceando dentro desses 30%. Não tem como fugir disso. Então seria assim essa regra. A pessoa pega o quanto ela tem de parcela, faz vezes 3, que é o que seria que ela minimamente precisaria cumprir de renda. De 3 mil, preciso apresentar uma renda de 9. E aí, se o cliente já tem outros compromissos financeiros, ele tem que equilibrar o que ele já paga, o que ele tem ativo, mais o que ele quer contratar, porque o financiamento é a destinação específica para compra, né? Sim. Então, diferente do home, não tem como o cliente balancear dentro da operação, tem que ter capacidade de pagamento para isso. São duas contas, então, vou tentar exemplificar aí para vocês. Tem a conta da renda necessária para um valor de financiamento. Então, por exemplo, eu quero 500 mil, a parcela é 5.900. Então, eu sei que eu preciso apresentar uma renda de 3 vezes os 5.900. Então, uma renda de aproximadamente 17 alguma coisa. A outra conta, se eu não sei em relação ao meu financiamento quanto eu preciso, eu faço a conta inversa, em cima da minha renda. Aí você também faz essa conta. Se eu ganho 10 mil, eu posso comprometer de 3 mil a 3.500, descontando o que eu já pago. A resultante disso é o que eu posso assumir de parcela. Então são duas contas. A conta de renda necessária é 3 vezes o valor da prestação, livre também, não, tira os compromissos de fora. Ou se eu quero achar pela minha renda e converter em financiamento, inclusive alguns bancos têm isso, né? Você pode escolher o financiamento ou por parcela ou por valor de crédito, justamente para você ter isso. Então existem essas duas formas de fazer essa conta aí. E esse 30% que o banco pede não é o banco, né? Isso é uma regra, né? É lei e não tem como fugir disso, né? Não é uma vontade do banco, né? O banco é fiscalizado, por exemplo. O Banco Central faz auditoria, né? Dentro das instituições financeiras. Você vai pegar uma amostra dos 1.000 contratos que você fez e vai pegar 5 contratos para dar uma olhada, ver se está dentro das regras. Então, por exemplo, se você faz uma operação dessa e você emprestou mais do que aquela capacidade comprovada dentro do histórico de análise do cliente, tá fora. Então, na verdade, justamente, não é que o banco quer alguém... Como é que funciona? Então, deve ser uma dúvida. Tá, mas quem vai saber? Né? No meio de um oceano de milhares de contratos, é por isso. O banco é auditado pelo Banco Central. Então, a regra o Banco Central coloca e as instituições têm que seguir, mas elas mandam tudo? Sim, todas as operações estão interligadas no sistema do Banco Central. Mas existe uma auditoria para isso, porque esse tipo de informação não vai lá, quanto que foi a análise, não. Mas justamente existe uma fiscalização. Então o banco nunca vai correr o risco de ser penalizado por fazer um negócio fora. Até porque, por que foi criada essa situação de comprometimento de renda? Para evitar o superendividamento da população. Né? Então entende-se que 30% você pode assumir. Acima disso você tem um risco de endividamento da população e a pessoa não dá volta, se afundar em dívidas. Ainda mais no Brasil, né? Que as taxas de juros são bem baratinhas, né? E isso aumentaria o problema que a gente já tem, né? 68% da população endividada. Exato. E tu falando de perfil, essa análise de renda, score, entrada, quem pode financiar? Pessoa física, pessoa jurídica, quem que pode entrar dentro dessa operação? Legal. Aqui vale bastante a pena a gente fortalecer, porque eu vejo que realmente tem muita dúvida lá no canal, né? O que acontece? O financiamento, você pode contratar
tanto na sua pessoa física, você como pessoa física, ou numa pessoa jurídica, pela sua empresa. Só que existem dois mercados dentro de um único mercado. O mercado de financiamento, né, imobiliário, para quem precisa adquirir, ou seja, o banco vai te prestar para você comprar um imóvel. Ele vai ter dois caminhos diferentes. Você tem o tradicional, que é um dinheiro mais barato, que é a fonte do recurso. Então, já falando, a gente tem um outro vídeo, acho que não vou entrar muito nisso hoje, mas basicamente é o seguinte, o dinheiro mais barato, vou falar português claro pra galera, pra não entrar em SFH, que o dinheiro é da FGTS, da poupança, essas coisas não vai entrar hoje aqui. Galera, é o seguinte, pessoa física, dinheiro é mais barato. Você tem fonte de um dinheiro mais barato. Se você quer um financiamento mais barato, você vai comprar pela sua pessoa física, tá? Os bancos têm acesso a um dinheiro que vem um pouco do governo, tem subsídios, ou seja, o dinheiro é mais barato para na pessoa física. Na sua pessoa jurídica, o dinheiro vem do mercado de capitais, né? De investidores, de fundos de investimento e tal, dentro dos próprios bancos. Então, você tem um dinheiro mais caro. Então, vou tentar traduzir o seguinte. Financiamento, você pode fazer tanto na pessoa física quanto jurídica. Pessoa física, o dinheiro é mais barato, jurídica é mais caro. Sempre que você for optar para sua residência, você vai morar, né? Vai constituir uma residência, está investindo, tem capacidade, vai pela pessoa física, é muito mais barato. Ah, mas então por que as pessoas compram pela empresa? Ah, por quê? Um exemplo. Se eu e a Gabi somos sócios, nós vamos comprar uma sede para a empresa. Dá aquele conflito de interesse. Ah, mas por que eu vou botar no meu nome pessoa física? Ela é minha sócia, vai usufruir. Então vamos botar pela empresa, vamos pagar mais caro, mas é da empresa. Claro. Ou imóveis que não entrem. Por quê? Quando eu falo compra pela pessoa física, é por fim residencial. O imóvel comercial já muda taxa, já muda tudo, aí pode fazer sentido você fazer pela sua pessoa jurídica. Mas na verdade, só para exemplificar isso, quem pode... Todo mundo pode, personalidades físicas e jurídicas. Porém, o custo do dinheiro muda, a finalidade muda, tudo muda. Então... ambos podem fazer. Falou sobre empresário, como é que ele agiria, PJ, né? Uhum. Mas na pessoa física a gente tem vários tipos de pessoa física, né? A gente tem o funcionário público, a gente tem o assalariado. Como é que funciona essa diferença aí de pessoas, né? Cara, de todo mundo, qualquer perfil de renda pode. A questão é, hoje, talvez o perfil de renda que tem um pouquinho mais de dificuldade é o autônomo. Porque além dele não ter um vínculo específico, muitas vezes ele não tem um imposto de renda declarado, alguma coisa assim, que acaba impactando na hora da aprovação do crédito do cliente. Mas pro cara que é o mesmo autônomo e ele movimenta a renda dele certinho, ele tem a declaração do imposto de renda, e o pessoal hoje entende muito que a renda comprovada é simplesmente o que está no imposto de renda, o banco também vai analisar muito a movimentação bancária, mas qualquer perfil de renda hoje pode contratar. O que vai mudar é a carga de documentação para cada uma, porque para um funcionário público, para um assalariado, você tem o vínculo, então eu vou pedir os contra-cheques, muda o período, é 3 meses. Para um autônomo, o banco, pela variação da renda do cliente, né, pela oscilação, ele vai pedir um período um pouco maior para ver, né, fazer uma média legal da renda do cliente. E aí para o empresário, que é aquela carga de documentação da empresa, né, ele vai considerar um X do que tu tens como movimentação nessa empresa, dependendo da quantidade de sócios, né, às vezes varia entre 15% e 30% da movimentação da pessoa jurídica, e aí ele vai para cima da renda da pessoa física ver o quanto você retira dessa empresa também. Mas desde que a pessoa tenha o lastro do dinheiro, tenha como comprovar o dinheiro, qualquer um pode fazer, independente de ter vínculo ou não. Uhum. E quanto tempo essa pessoa precisa ter, por exemplo, de empresa? Vamos colocar assim, ou funcionário público, quanto tempo de contrato público ele precisa ter? Tem uma média mínima ali, quanto tempo ele precisa estar numa empresa para conseguir financiar um imóvel? Tem. Para quem é funcionário assalariado, precisa de pelo menos estar fora do período de experiência. Eu tenho que ter 3 meses. A tendência é o quê? Se você tem um período curto, acabei de fechar o período de experiência, o banco ele vai olhar com um olhar um pouquinho mais clínico, assim, né? Será que realmente dá, não dá? Mas, no geral, para quem é empresário, a empresa tem que ter no mínimo 1 ano de atividade. Tem que ter, dependendo do porte da empresa, do porte do capital, né, Gaspar, também. Eles vão pedir, se for uma operação grande, estruturada, eles podem pedir um retroativo de 2, 3 anos da empresa, mas no geral tem que ter pelo menos 1 ano de atividade, e para autônomos eles vão pedir 6 meses, tá? Eles vão apurar 6 meses da renda, já contando essa oscilação, e vão pedir algumas comprovações de vínculo, né? Existe o profissional liberal, que também acaba atuando como autônomo, enfim. Mas no geral, o empresário, pelo menos 1 ano, para outros perfis de 6 a 3 meses daí.